Boa noite. Tá ligado? Tá. Sabe, eu tenho uma rica herança que eu tenho da minha família inteira, porque se você pudesse ver uma árvore da minha família, genealogia, você ia ver que eu tenho muitos pregadores, pastores, missionários na família através dos anos. E um dos meus prediletos era meu tio Dave. Dave era uma pessoa tão especial na minha vida e tinha uma grande influência em mim. Ele já foi ao seu galardão agora, mas quando ele estava morrendo, eu já era missionária aqui no Brasil, eu estava nos States. Eu tinha o privilégio de falar com ele mais uma vez, só uma vez mais. E ele já estava morrendo e ele sabia que era a última vez. Mas ele disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Sandy, cada vez que você tem a oportunidade, prega a palavra. Nunca perca uma oportunidade. Porque há tantas pessoas que nunca vão ouvir se você não falar. Eu sempre lembrei disso. É um privilégio sempre falar. E eu falo um pouco enrolado e tudo mais, mas sabe como é. Mas dá para entender, né? Okay, abram suas Bíblias, por favor, em Gênesis 1. Esta noite eu vou falar sobre o que significa ser feito na imagem de Deus. Nós pensamos muito nisso, é muito especial. Provavelmente nós somos a única religião do mundo, cristianismo, a única religião do mundo que tem este conceito de ser feitos na imagem do nosso próprio Deus. É uma coisa muito especial. Temos outro conceito muito especial que outras religiões não têm. Deus veio atrás de nós. Nós não estávamos buscando Deus, mas Ele nos clamou, Ele nos pegou para ser o povo dele. Então, nós temos um Deus muito especial. E só em pensar que nós somos feitos na imagem de Deus é uma coisa grande. Olha lá em versículos 26 e 27 de Gênesis 1. 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Bem, o que realmente significa isso? Nós sabemos que Deus, o Criador, é Espírito. Então, ele não é como nós, ele não tem corpo. Então, meu rosto não é o rosto dele. Graças a Deus, ele provavelmente tem um rosto muito melhor do que esse. Mas o que significa exatamente isso? Bem, temos que voltar aqui. Significa a palavra imagem. O que é uma imagem? É um reflexo de algo que já existe. Não é a coisa, é só um reflexo disso. É só uma imagem do que já existe. Então, se eu sou criada na imagem de Deus, então eu tenho que refletir o que é verdadeiro. Pois eu não sou o verdadeiro, Ele é o verdadeiro. Mas eu fui criada na imagem dele para refletir a sua glória. Mas é muito mais do que isso. Bem, Deus é Espírito, então Ele tem uns atributos. E eu quero refletir isso, porque Ele me criou para isso. Mas vamos voltar um pouco. Eu não quero ir muito longe ainda. Vamos voltar à criação. Criação do homem e mulher. Os primeiros, Adão e Eva. Quando eles nasceram, não era como nós, porque eles já tinham a perfeita comunhão com Deus. Eles já conheciam pessoalmente a Deus. Para nós é diferente, nós não nascemos assim. Mas eles nasceram já com esta perfeita comunhão, já na imagem de Deus. Então, o que aconteceu para romper isso? Foi o pecado, a rebelião? Claro, é quando Eva pegou aquela fruta e ela comeu de rebelião, e quando o marido dela fez a mesma coisa e depois colocou a culpa nela para fazer as coisas piores ainda. Mas, exatamente o que aconteceu? Bem, quando eles começaram a pecar, eles mostraram o desejo de estar em controle.
E uma vez que fizeram isso, eles perderam um pouco daquela luz, aquela iluminação de refletir a glória a Deus. Perderam e diminuiu um pouco no homem a imagem de Deus. Foi uma tristeza que isso aconteceu, mas aconteceu. Mas por causa disso foi necessário a redenção e a salvação para recuperar o que foi perdido. Agora, uma vez que nós tivemos a salvação, nós tivemos a segunda chance. Glória a Deus. Porque quando você considera as outras religiões do mundo, quantas delas vão dar a segunda chance? Mas Deus nos deu a segunda chance. E por causa disso, podemos nascer de novo. Nascendo de novo, nascemos na imagem de Deus. De novo. Que bênção para nós, né? É muito, muito especial. Mas, então, se nós vamos refletir, nós temos essa segunda chance, graças a Deus, e nós vamos tentar refletir a imagem de Deus. Como podemos fazer isso? Bem, há 3 coisas principais sobre Deus que nós vimos em Jesus, que podemos tentar, pelo menos, imitar. Primeiramente, precisamos ser justos. Jesus era sempre justo. Deus, desculpe em inglês, mas Deus é justo, sempre justo. A justiça é de suma importância. Também sermos santos, santificados. Deus é santo, Ele é perfeito. E, finalmente, humildes. Ok, eu vou começar mal, porque a primeira coisa que eu tenho que dizer é más notícias. Nenhum ser humano pode ser justo. A Bíblia nos diz isso. Não existe nenhum homem justo. Então, como é que podemos ser justos? Como é que nós podemos refletir Deus nisso? Agora, o lado bom disso. Vocês lembram da história de Abraão? Vocês lembram que Deus considerava Abraão justo? Porque o que ele fez? Era mais que fé, ele cria. Era só isso. Ele cria. Ele cria na promessa de Deus, ele creu nas coisas que Deus disse para ele creu na palavra de Deus e Deus disse, isso eu vou contar como justiça. Uau, isso é fácil, eu creio em Deus, eu sou justa? Bem, é um pouco mais do que isso, não é tão simples assim. Eu diria que todo mundo que está aqui esta noite diria, claro que eu creio em Deus, mas pelos atos, nós mostramos até onde vai esta crença que nós temos. Bem, eu tenho alguns exemplos que eu quero lhes dar, só para nós pensarmos um pouco. Quantas pessoas que dizem que creem, ficam zangadas com alguém aqui na igreja e vão castigar o pastor, coitado, ou alguém na igreja, eu não vou ao culto. Não é assim? Isso é crer? Bem, vocês lembram o que Jesus disse à multidão lá no livro de João? Ele acabou de alimentar 5.000 pessoas. Então, eles foram atrás dele. Ele atravessou o lago, eles foram atrás dele. Eles queriam mais. Queriam ver milagres. Ok. Tem que ter um milagre para crer? E ele estava falando com eles e ele disse, olha, vocês devem fazer as obras de Deus. E eles disseram, o que são as obras de Deus? O que precisamos fazer? Ele disse, a obra de Deus é crer. Uau, está ficando mais forte agora. Para ser justos e para fazer as obras de Deus, nós temos que crer. Bem, eu creio que é capaz de colocar um foguete e ir à Lua, mas eu não vou. Então, minha crença é pouco. Eu sei que é possível fazer isso, mas eu não vou. Bem, é a mesma coisa com Deus. Quanta fé que nós temos. Quanto é que nós realmente cremos no que nós dizemos que nós cremos. Temos que ter milagre, temos que sempre estar no meio de toda a atenção. O pastor tem que dar muita atenção a nós. Ou os diáconos, ou os líderes da igreja têm que prestar muita atenção a nós. O que nós precisamos para realmente mostrar que nós cremos? Para ser justos, nós temos que crer. Realmente crer. Esse tipo de crença é o tipo que diz,
Eu creio porque eu escolho crer. Deus não tem que provar nada para mim. Eu creio e eu sei em que tenho crido. Tem que ser assim. Essa é crença. Eu escolho isso. Eu vou crer. Eu não ligo o que acontece. Lembra o que a rainha Esther disse? Vocês orem por mim. Eu não sei o que acontecer. Pode ser que o rei vai me matar. Se pereço, pereci. Tudo bem, mas ainda eu vou servir o Senhor. Essa é a crença que nós temos que ter. Então, para ser justos, temos que crer. E o segundo conceito que nós precisamos imitar em Jesus, para mostrar a imagem dele, é simplesmente ser santos. Simplesmente, a santidade. A santidade significa que nós fomos separados para um uso especial. Não somos como todo mundo. Somos diferentes. A Bíblia diz, no Novo Testamento e no Velho Testamento, separe-se do mundo. Seja diferente. Seja um vaso especial, como Jeremias falou. Bem, se você está lendo em 1 Pedro, leia os primeiros 2 capítulos e vai ver muito sobre essa idade de santidade. Em versículo 9 de 1 Pedro 2 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Algo muito especial aqui. Provavelmente muitos de vocês conhecem isso de cor, né? Já podem dizer. Mas note a última parte disso. Por que nós somos diferentes? Por que estamos separados? Por que nós deveríamos ser limpos, puros, perfeitos, diferentes, santos? Porque, olha, a última parte desse versículo. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um propósito. Deus não nos chama só para ser especial. Esse é o erro que o povo judaico fez por tantos séculos. Eles disseram, nós somos o povo eleito de Deus, os especiais. Ele nos chamou, nós somos as pessoas especiais. Mas eles nunca reconheceram que havia uma razão. Era para eles sermos missionários para trazer o mundo inteiro a conhecer Deus e depois Jesus. Mas eles nunca entenderam isso. Só pensaram, somos especiais, o povo escolhido e tudo isso. Não podemos fazer este mesmo erro. Temos que reconhecer que se somos santos, se somos puros, limpos, perfeitos, especiais, separados do resto do mundo, é com um propósito. Nós temos algo para fazer. E esse algo é para anunciar as maravilhas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É diferente, né? Eu sou velha, mas depois de ler a Bíblia através dos anos, eu não posso imaginar o quanto mais que eu vou aprender, porque dia após dia eu fico aprendendo da Bíblia, que eu já li tantas vezes, e cada vez que eu leio eu vejo outra coisa. É incrível, né? Bem, a terceira parte do nosso estudo é a ideia de humildade. Falamos muito sobre isso, mas há muitas coisas que nós pensamos sobre isso que não são necessariamente certas. Por exemplo, nós chamamos de pessoas pobres de humildes. Não é necessariamente, não tem que ser humilde só porque é pobre. Pode ser que você é bem arrogante e bem pobre ao mesmo tempo. Então, isso não é exatamente certo. Também nós temos as ideias, às vezes, que as pessoas que têm boas maneiras, que fazem coisas que devem fazer. Por exemplo, hoje estava num ônibus e um rapaz saiu do seu assento, faz coisas boas de vez em quando. Verdadeira humildade. Não é nada que eu posso fazer e pouca coisa que eu posso pensar. Diante do Deus maravilhoso e todo-poderoso. Uma vez que nós podemos nos ver diante dele como nós realmente somos,
há só uma reação que nós podemos ter. E essa é a mesma reação que Isaías tinha. Abram suas Bíblias em Isaías 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele estava horrorizado. Quem sou eu ao lado de Deus? É a única reação que nós podemos ver. Mas o que vai nos levar até aquele ponto de reconhecer quem somos? Um bom outro exemplo é Salmo 51. Foi escrito por Davi quando ele acabou de fazer aquele pecado tão feio com Batseba. Olhem nos versículos 15 a 17 de Salmo 51. É por isso que ele era um homem de acordo com o próprio coração de Deus, porque ele era humilde. 15 a 17. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado, e tu, ó Deus, não desprezas. Ok, vamos pensar sobre isso. Isso é rico. Rico é isso realmente sobre o ser humano que ele já esqueceu. O que significa ser humilde. Nisso. Os seus lábios. Ele disse, eu faria o que os dele. Não ele. Ele não disse, eu gosto muito de tocar aqui, eu vou cantar porque eu tenho uma linda voz. Tu abres, e assim eu vou cantar. Isso me faz pensar muito, eu sou música, eu gosto muito de música, mas não faz qualquer diferença o que eu gosto e o que eu não gosto. Não tem nada a ver com a maneira que eu estou me sentindo aqui quando eu estou louvando a Deus. Eu quero Deus controlar meu louvor. E não faz qualquer diferença o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gosto. Quem liga? Eu quero dar prazer a Deus, não a mim. Então, se eu vou ser humilde, Deus, por favor, abre os meus lábios e tu podes controlar o meu louvor. É isso que o Davi estava dizendo. E muitas vezes nós não notamos isso. Nós decoramos esses versículos sem pensar. Mas pensando bem, vale a pena, né? Ok. Também, olhem no versículo, acho que é 16. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ok. Deus também não fica feliz quando nós ficamos nos batendo. Oh, eu sou mau, eu sou terrível, ninguém pode me aguentar, eu não posso aguentar a mim mesmo. Deus não gosta disso, Ele não está querendo isso de nós. Isso não é ser humilde, isso é ser bobo. Deus nos ama. Seja quem for, Deus ama você, garanto. Garanto, e Ele não está a fim de nos castigar cada 10 em 10 minutos. Ele não é o grande mata-moscas. E Ele não quer que nós também sejamos. Deus não tem prazer quando nós somos muito duros conosco mesmos. Versículo 17 explica o que Deus quer dos seus servos humildes. Um espírito quebrantado e um coração contrito. Então, quando Deus vem e nós ficamos totalmente comovidos com a presença dele, muitas vezes nós choramos de tristeza por causa dos pecados em nossos corações. Nós ficamos humildes diante dele. E nessas horas, ele pode falar conosco. Mas nós temos que nos rebaixar um pouco. Nós temos que reconhecer quem nós somos diante de Deus. E sentir verdadeira vergonha por causa de quem somos ao lado dele. Não temos que sempre receber a atenção, ser o grande, o apresentador, ou qualquer. Não é isso. Nós temos que nos ajoelhar
ajoelhar diante de Deus e dizer: aqui estou, Senhor, eu sou tua serva e eu não mereço tua atenção, mas aqui eu estou, usa-me, faça como queres, estou aqui só para servir. E Senhor, eu não sou ninguém, perdoa os meus pecados, porque eu peco cada 10 em 10 segundos e eu não quero, Senhor, tira isso de mim. E só assim que Ele pode nos usar. Nossos gostos, nossos desejos, nós temos que largar os direitos. Esquecer que nós nem temos direitos. Não precisamos de direitos. Eu dou todos os meus direitos a Deus. E Ele pode fazer como quiser. Eu só quero ser dEle. Eu quero ser sua filha. Eu quero aquele abraço cada manhã que Ele me dá quando Ele diz: Sandy, eu amo você. Você não tem que ser bonita, graças a Deus. Você não tem que ser bonita, você não tem que ser magra. Não tem que ser nada especial. Eu amo você. E eu digo: como que pode? Uau! Que privilégio! Então, olhando assim, vamos olhar. Eu sou justa, eu sou santa, eu sou humilde. Que Deus possa nos mostrar como crer para ser justos. Como largar tudo e confiar totalmente nele para ser santos, para fazer a obra dele. Para ser um maravilhoso amor que ele nos dá. Que Deus abençoe cada um aqui.